Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman de volta como prometido agora há pouco em nosso vídeo de unboxing do Apple Studio Display. Se você não conferiu, tá aqui no card, mas sim, eu tenho aqui na minha frente agora o Apple Studio Display já conectado ao Apple Mac Studio. E neste vídeo aqui a gente vai fazer um hands-on desses dois, afinal até o momento eu não liguei o Mac Studio justamente porque eu não tinha um monitor. E aqui já vem a primeira observação, uma curiosidade que eu vou ter aqui nesse hands-on, porque eu comprei o Mac Studio puro. E esse é um computador muito similar ao Mac Mini. Então a ideia aqui é que ele tome o lugar do seu computador antigo, mantendo o monitor, o teclado e o mouse que você já tiver. Ele não vem com mouse e com teclado, obviamente o monitor também é vendido à parte, a gente vai testar aqui o Mac Studio com o recém-lançado Studio Display, mas para este teste aqui eu vou usar um tecladozinho da Logitech, que eu tenho aqui, ó, um roxinho bonitinho, teclado Bluetooth convencional, que funciona tanto em Mac quanto em PC. E o mouse vai ser o meu mouse principal do Mac aqui, que é o MX Master 3. Aliás, temos também aqui no card um vídeo completo sobre esse mouse aqui. É o meu mouse principal do Mac, só que ele pode ser emparelhado aqui com múltiplos dispositivos. Eu vou trocar aqui para uma terceira posição aqui e emparelhar com o Mac Studio. Mas eu tô até curioso aqui, eu não liguei nada disso aqui ainda, porque são dois periféricos não oficiais da Apple. E tem muitos e muitos anos que eu não faço isso. Eu tô curioso para ver como é que na primeira vez que eu ligar ele vai farejar aqui esses dois devices e permitir que eu emparelhe tanto o teclado quanto o mouse, porque por padrão, se vocês pararem para pensar, eu não tenho nenhuma forma de interagir aqui com o Mac Studio. É um computador puro que não está ligado a nenhum mouse e nenhum teclado. Então vamos ver isso funcionando na prática agora. Bom, energia ligada, ó. Vocês já estão vendo aqui, o Studio Display tem vida, a gente tem 3 pontinhos aparecendo aqui na tela neste momento, mas ele já apagou, não temos um botão de liga e desliga no display, então bastou conectar na energia, ele já deu um sinal de vida ali, mas ele está esperando o Mac ser ligado, que é o que eu vou fazer aqui agora, atrás do Mac Studio. Então liguei ele aqui, primeira inicialização, temos o LEDzinho já indicando vida no Mac Studio, o display acendeu novamente aqui, olha lá. Então aqui a primeira tela é exatamente o que eu falei, ele pede para você ligar o Magic Mouse e o Magic Keyboard, são os periféricos oficiais da Apple. Nesse caso aqui eu não tenho o Magic Mouse, então eu vou colocar para emparelhar aqui o meu MX Master 3 da Logitech, vamos ver se ele fareja ele aqui, está em modo de emparelhamento neste momento. O teclado eu também vou colocar aqui em modo de emparelhamento. E até o momento nada, viu? Os dois estão aqui piscando em modo de emparelhamento. Ele mostra simplesmente gráficos aqui dos periféricos originais da Apple, mas não faz sentido nenhum você ser obrigado a ter um periférico original da Apple para fazer o emparelhamento, né? 12 segundos depois... E aí? Tá rolando não? Cara, é inacreditável. Aparentemente, pela minha pesquisa aqui, se você não tiver um Apple Magic Mouse e um Magic Keyboard oficiais, ele não fareja dispositivos Bluetooth. Então você tem que ou fazer uma conexão cabeada ou usar um acessório original da Apple para fazer a configuração inicial e aí sim você, pelas preferências do sistema do Mac, você consegue fazer o emparelhamento. Neste teclado aqui, eu não tenho a possibilidade cabeada. Ele é 100% Bluetooth, mas o mouse... Eu vou tentar primeiro conectar o cabo dele, que eu acho que é um cabo somente de recarga, não acho que ele vai dar nenhuma resposta, mas ele também tem um dispositivo aqui de radiofrequência. São as duas únicas chances que eu tenho aqui para ver se ele enxerga o mouse e me permite, talvez só com o mouse, fazer a configuração inicial do Mac. Não sei se vai rolar. Então vamos lá, conectar aqui o mouse na USB. Nada. Tinha que ser imediato já aqui para ele reconhecer. O cursor do mouse continua totalmente paradão ali, colocar ele novamente aqui em modo de emparelhamento, nada. Ok, cabo não rolou, vamos tentar com o receptor de radiofrequência. Conectado. Olha que engraçado, ele já até mostra o hello, mas nenhum sinal do mouse aqui também. Nada. Ei, beleza. Você tem um teclado com fio? Tem? E mouse? Obrigado, cara. Já tô aí. Gente, é vergonhoso isso. E a Apple ainda usou na keynote do Mac Studio a palavra modularidade, dando a entender de que é uma máquina modular, que você não precisa seguir um padrão, que você pode usar um monitor e um teclado e um mouse, tal como inclusive foi feito na introdução do Mac Mini original, mas aqui basicamente a Apple está obrigando a você comprar os periféricos dela ou fazer o que eu vou fazer aqui graças ao meu amigo Diego Correia. Eu vou lá na casa dele agora pegar um teclado e um mouse antigo com fio para conseguir fazer o setup inicial desse Mac aqui e aí depois emparelhar os meus periféricos. Que papelão, Apple! Mais tarde. Ai, Santo Diego! Me emprestou aqui
Mousezinho com fio. Quem diria, em 2022 Apple e você me obrigando a uma dessa. Espero que funcione, né? Ok, vamos lá. Ambos conectados. E sim, mouse se mexendo, teclado iluminado. Finalmente posso continuar esse vídeo de hands-on que por um momento eu achei que não ia sair, viu? Simbora então. Fazer o setup inicial aqui da máquina. Wi-Fi. Funcionando. Eu só de sacanagem vou usar este teclado aqui agora até o fim do vídeo. Olha que bacana. Virei gamer. E só para me atrasar um pouquinho mais a minha vida, que ele agora exige que o sistema seja atualizado para a versão 12.3. Então se bora para um pouquinho mais de espera. 6h30 depois. Enquanto o sistema atualiza aqui, eu queria tocar numa curiosidade interessante aqui. A gente está falando, como eu citei lá no começo, de um display com resolução 5K. E aí muitos podem pensar, nossa, mas 5K numa tela de 27 polegadas não é tão mais assim do que uma tela 4K. E parece pouco, mas a gente está crescendo sempre na diagonal. Então, para vocês terem uma ideia, uma tela 4K a 16:9, uma proporção padrão de uma tela dessa, tem 3.840 por 2.160 pixels. Essa tela aqui tem 5.120 por 2.880, então são 33% mais pixels, tanto para o lado quanto para cima. É muita coisa a mais. Na verdade, fazendo a conta aqui em pixels, a diferença é ainda mais estupenda. Se você dividir a quantidade de pixels de uma tela 5K pela quantidade de pixels de uma tela 4K, a tela 5K tem 78% mais pixels do que a tela 4K. Ou seja, mais uma vez, faz uma bela diferença. Mas assim, por mais maravilhosa que essa tela seja, minha primeira impressão aqui é sensacional, especialmente pelo tamanho. Afinal, eu estou muito acostumado a trabalhar aqui no dia a dia com o meu MacBook Pro de 16 polegadas. É diferente você sentar na frente de uma telona dessa aqui. É importante notar que essa tela aqui é LCD convencional, então nada, por exemplo, da tecnologia mini LED dos últimos MacBooks Pro e também nada das últimas e mais avançadas tecnologias ali de cores apuradas, de contraste e brilho que estão presentes no Pro Display XDR, que custa 4 vezes mais do que esse daqui nos Estados Unidos. Então é uma excelente tela, tem 600 nits de brilho máximo, vai dar para trabalhar muito bem. Essa versão aqui é a convencional, vale notar, também temos uma outra versão que custa 300 ou 400 dólares a mais nos Estados Unidos e aplica uma camada de nanotextura no vidro para evitar reflexos. Você perde um pouquinho ali de contraste, de saturação de cor na tela, mas ela fica altamente antirreflexiva, o que é ótimo, por exemplo, quando você trabalha num monitor desse, num ambiente que tenha janelas, uma claridade muito grande atrás de você, fica muito bom dessa forma. Mas esse daqui que vocês estão vendo agora é a versão tradicional do Studio Display. Beleza, finalmente seguindo aqui, não vou transferir backup nenhum. Sim, senhores, estou catando ficha aqui para digitar a minha senha do ID Apple. E finalmente, depois de mais algumas etapas aqui do assistente, estamos aqui na tela inicial do macOS Monterey, rodando aqui no Mac Studio, conectado ao Studio Display. E assim, quando eu estava me preparando para esse vídeo aqui, eu fiquei pensando o que a gente tinha tanto para mostrar de hands-on em relação ao Mac Studio. E o Mac Studio não tem tanto a mostrar aqui. Afinal, este modelo que a gente pegou aqui para teste é o modelo com M1 Max, então é basicamente o mesmo chip que tem no meu MacBook Pro. A única diferença é que ele tem um pouco mais de núcleos de GPU aqui, porque é o M1 Max top dos MacBooks Pro. Eu peguei uma versão um pouquinho abaixo, mas não deve fazer tanta diferença assim. E de resto, é um Mac extremamente capaz, com chips de última geração e com ótimas conectividades. Inclusive, aqui na frente temos as duas portinhas aqui, que nessa versão são USB tipo C, na versão M1 Ultra são Thunderbolt 4, mas outra coisa que eu adoro é a entradinha para cartão de memória SD aqui no Mac Studio. Já já eu rodo um Geekbench aqui comparando com o meu MacBook Pro para a gente provar que os números vão ser muito similares, mas vamos começar a fazer um hands-on aqui mais focado no Studio Display em si, que eu acho que tem mais coisas interessantes para a gente ver na prática. Até mudei o ângulo aqui da câmera B para vocês verem o display aqui logo de cara, e uma das coisas que eu quero mostrar aqui logo de início é nas preferências de sistema de telas. Aqui é uma coisa que eu gosto bastante de mostrar, a gente conferir as diferenças de resolução aqui oferecidas nativamente pelo Apple Studio Display. Então ele vem com pré-ajuste aqui de Apple Display P3, então ele tem suporte a ampla gama de cores P3, como eu falei, com 600 nits, e o padrão de tela é este daqui. Vamos tocar aqui para a redimensionada. Então o padrão, vocês veem que ele está bem no meio aqui. Neste modo padrão aqui, a gente tem uma visão equivalente a 2560 por 1440 pixels. Então é exatamente metade, exatamente Retina 2x em relação a 5K. Você tem a resolução 5K da tela, mas tudo é redimensionado com a metade do tamanho, por isso é um Retina nativo aqui nessa tela, que é uma outra coisa muito bacana para uma tela 5K. Eu acho que inclusive está estourando um pouquinho na câmera, vou reduzir um pouco aqui o brilho para ficar bacana.
Acho que aqui tá legal. Então vocês têm uma ideia aqui de brilho. Eu vou só estourar aqui só para vocês verem a diferença que fica. A câmera não vai pegar bem, mas eu acho que por aqui fica legal para fazer uma captação para vocês. Então esse aqui é o tamanho padrão. Eu vou deixar no menor de todos aqui para vocês verem como fica. Esse daqui é para os ceguetas de plantão. Então a gente volta aqui para o padrão. E temos também o modo aqui de mais espaço, que pessoalmente... Se bem que eu ia falar que era o que eu preferiria, mas para essa tela aqui, pelo menos para a distância que eu tô, tudo fica muito, muito pequenininho. Vou abrir aqui uma janela do Finder só para vocês terem uma ideia. Olha o tamanho da janelinha que fica aqui. Esse é o modo que você ganha mais espaço na tela, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Vou abrir aqui o Safari também no Mac Magazine aqui do lado, ó. Pra vocês terem uma ideia quanto que dá para colocar aqui de tela. Aqui vocês terem uma ideia do tamanho do Mac Magazine e de uma janelinha do Finder, mas talvez seja pequeno demais aqui para esse tamanho de tela. A gente pode ficar aqui nesse intermediário. Aqui já fica, pelo menos para mim, bastante confortável e você ganha um pouco mais de espaço em relação à resolução padrão aqui. Neste modo aqui intermediário, ele equivale a 2880 por 1620. No modo maior de todos, 3200 por 1800 pixels. Mas para a gente continuar no vídeo, eu vou voltar aqui para o padrão aqui de retina e a gente seguir aqui com o nosso hands-on. Vou abrir aqui agora o menu da maçã em sobre este Mac. Estamos rodando então o macOS Monterey aqui. No Mac Studio, chip M1 Max, 32 GB de memória. Na área de telas aqui ele já mostra então o Apple Studio Display, 27 polegadas, com a resolução nativa aqui. Em armazenamento a gente tem uma máquina aqui com 512 GB, que livre neste momento tem 564 GB. Mas eu quero voltar aqui para a visão geral e abrir o relatório do sistema, porque tem uma coisa bastante interessante aqui em relação ao Studio Display. Se a gente vir aqui na área de gráfico e monitores, ele identifica também aqui que a gente está usando uma GPU integrada aqui ao chip M1 Max, temos 24 núcleos de GPU, e aqui embaixo temos informações sobre o Studio Display. Então é um Retina LCD, 5120 por 2880 de resolução, tem o número de série e olha só, versão do firmware do monitor 15.4 com o build 19E241. Esse é exatamente o build atual do iOS 15.4. Sim, o iOS está rodando aqui dentro do Apple Studio Display porque ele tem um chip A13 Bionic. Então, na verdade, é como se fosse um iPhoneão ou um iPadão em formato de monitor. A Apple colocou um chip A13 dentro desse monitor aqui para gerenciar a parte gráfica, a parte de áudio espacial, da emissão de sons aqui pelas 6 caixas de som dele e também a webcam com suporte ao palco central, que eu acho que é a próxima coisa que a gente pode testar aqui. E as informações não são muito boas sobre essa webcam não. Vamos ver na prática. Eduardo Marques, você está mais uma vez num vídeo do Mac Magazine. Vou ficar famoso sim, cara. Vai, né? Cara, a primeira coisa que eu quero que você diga pro pessoal aqui, como que está a minha imagem, como está o meu áudio falando com você aqui pelo Apple Studio Display. Tá pior do que a minha. É mesmo? O áudio tá bom, o áudio tá ok. Seu áudio também tá, seu áudio tá bem bacana aqui pra mim. Não é um áudio, assim, que nem a gente tá acostumado, né, a gravar podcast toda quinta-feira. Lógico, né, eu uso um microfone profissional, né. Vou até colocar a minha imagem aqui um pouco maior pra galera ir conferindo, pode ir falando. Mas tá super bom o áudio, assim, super de acordo, te ouço perfeitamente. Agora, a imagem, ela não tá, assim, quando você ligou aqui, eu pensei que ela fosse estar pior, sabe? Porque a gente eu tô com uma luz de estúdio, imagina. Então, eu tô num cenário aqui ideal para uso de um computador desse, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse no seu lugar aí com o meu Mac, estaria melhor, né? Enxergando uma imagem muito melhor, porque você tá num ambiente super iluminado, com condições ideais. Mas ó, assim, o seu rosto tá bem pixelado, sabe? Tá bem luz estourando, tá com bastante sujeira. Assim. Mas uma coisa que o seu Mac não faz é isso daqui, ó. Não. Não faz isso daqui. E é curioso, porque nenhum Mac faz isso, né? Na verdade. Isso é uma coisa que o Studio Display está trazendo aos Macs pela primeira vez, graças, como eu falei, ao chip A13 Bionic e essa câmera de 12 megapixels aqui, ultra angular dele, que a qualidade... Eu vou até dar tchau aqui pro Edu. Valeu, Edu, pela colaboração aí. Até a próxima. Até a próxima. A qualidade dessa webcam aqui está bem aquém do que a gente esperaria de uma webcam integrada num monitor que custa a partir de $1.700. Então, a Apple já deu uma declaração até o momento que eu estou gravando esse hands-on aqui. Não saiu um update para melhorar isso, mas ela disse que houve uma falha grave de software que saiu nessa versão original de fábrica aqui do firmware do Studio Display, e ela disse que a diferença vai ser notável, porque teoricamente essa câmera aqui tinha que estar no mínimo equiparada à câmera dos iPads Pro
dos iPads Air de última geração aí, que é basicamente a mesma câmera. É 12 megapixels, ultra angular com um palco central e ela está aquém desses outros dispositivos. Então, a gente vai ter que testar isso de novo quando sair esse tal update com as promessas da Apple. Não sei se vai dar água pro vinho, mas eu acho que alguma melhora vai ter. Mas ó, vocês não precisam ficar apenas com a opinião do Edu. Neste momento vocês estão me vendo então pela câmera integrada aqui no Apple Studio Display e acima de tudo me ouvindo também por um dos 3 microfones embutidos aqui no monitor. Vocês podem ver como é a qualidade atual. Neste momento eu estou no QuickTime, então ele não tem suporte aqui ao palco central. Vocês estavam me vendo antes pelo FaceTime, mas aqui já dá para ter uma ideia da qualidade da câmera e principalmente do áudio. Falando em áudio, vamos dar uma testada rápida aqui nos alto-falantes desse monitor com um pouquinho de Mac Magazine no ar. Olha que o som não está no máximo ainda, deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Som bem potente, viu? Bem bacana. Fala galera do Mac Vamos jogar lá pro topo agora. Ao nosso podcast 468. Aos que estiverem ouvindo o podcast editado pelo querido Edu Garcia, estamos ao som de White Snake. Em termos de alto-falantes, esse monitor não vai decepcionar. Vale notar que existem muitos monitores no mercado que nem alto-falante tem, ou então tem um alto-falante muito simplesinho. Aqui, segundo a Apple prometeu, é um dos melhores alto-falantes que ela já colocou num computador, ou nesse caso aqui, num monitor. Aliás, eu já curto muito os alto-falantes do meu MacBook Pro de 16 polegadas e aqui a gente tem uma área útil muito maior que é excelente para um som mais profundo, mais nítido, com mais graves, enfim. Não vai decepcionar ninguém. Aliás, falando em MacBook Pro, uma coisa bacana desse monitor aqui é que ele pode, por meio da conexão Thunderbolt, alimentar o Mac com até 96 watts de potência. Então, se você conectar o monitor no MacBook Pro, seja de 14 ou de 16 polegadas, ele vai ser alimentado. No caso do de 16, ele só não recarrega em modo rápido, no de 14 sim, porque ele requer menos potência, mas ele alimenta um de 16 sem problema nenhum com um único cabo. Então você não precisa mais ligar o Mac na tomada, basta conectar o monitor a ele e já está sendo alimentado. Aqui no caso do Mac Studio não é o caso, porque eu tive que conectar o Mac Studio também à força, ele precisa de muita energia, então os dois estão conectados aqui de forma independente na energia. E como prometido, vamos rodar um pouco de benchmark aqui, comparando essas duas máquinas, MacBook Pro aqui com o M1 Max, Mac Studio também com o M1 Max. A diferença aqui é que o meu está rodando a 3,22 GHz, aqui a 3,14 GHz, tem um clock um pouquinho menor aqui, não sei porquê, no Mac Studio. Vamos começar aqui com um teste de CPU, rodando, é claro, na arquitetura Apple Silicon. Ó, o Mac Studio terminou um pouquinho na frente aqui, na verdade pode ter sido uma diferença de clique, porque os resultados são praticamente os mesmos. 1763 single core, 1781 aqui no single core, diferença irrisória. No multicore deu um pouquinho mais de diferença, 12.170 aqui, 12.479 no Mac Studio. E ele ao lado do meu Mac aqui, eu acabei de perceber que o True Tone está ativado, está um pouquinho amarelado aqui. Eu não sou um cara que gosta muito do True Tone, eu trabalho muito com correção de cor, com edição de vídeos, então eu prefiro que as cores fiquem o mais precisas possíveis. E vamos rodar também um benchmark aqui de GPU na API Metal. Nesse caso aqui, eu acredito que o Mac Studio vai dar um pouquinho à frente, uma diferença um pouco maior em relação ao meu, porque ele tem um pouco mais de núcleos de GPU. E olha só que surpreendente, 64.800 aqui, 61.432 aqui. Meu Mac bateu o Mac Studio aqui nesse teste, não imaginava isso, até pelo que eu acabei de falar. Eu tenho 24 núcleos de GPU aqui nesse M1 Max e aqui a gente tem 32. Não sei o que se passou aqui, mas é o resultado que é. Mas obviamente, se a gente estivesse tratando aqui da versão com M1 Ultra, seria outra história. Mas é isso, senhoras e senhores, eu acho que com isso a gente encerra esse hands-on aqui, que foi um pouco mais demorado do que eu imaginava, devido aos percalços iniciais. Não tem tanto, como eu falei aqui, do que mostrar em relação ao Mac Studio, mas o Studio Display já deu pra gente dar uma passada aqui e conhecer um pouco mais desse monitor aqui, que eu adoraria ter na minha mesa, mas no momento eu prefiro priorizar algumas outras coisas. Mas enfim, se vocês tiverem mais dúvidas sobre esses produtos, coloquem nos comentários que a gente vai batendo um papo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, deixa o joinha aí, compartilha com parentes e amigos. E se não for inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve, não esquecendo de ativar o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos como esse pintarem por aqui. Valeu e até a próxima!